Bem, isso aí. Eu havia estimado aproximadamente 4 aulas para hidrostática, né? Coloquei lá é, aula 1, né? Barra 4 e vamos ver se a gente consegue finalizar em 4 aulas. Acredito que sim. Essa seria a quarta, então, ok? Senão a gente vai acrescentar mais uma aula lá. Aí eu mudo o planejamento todo, mudo o nome das aulas lá, tudo bonitinho. Tranquilos? Vamos lá então? Vamos lá. Veio de Arquimedes, né? Tem até a frase famosa, a palavra famosa dele, que ele achou, né, Eureka, que ele achou uma forma de medir, descobrir uma força, que existia uma força na água. E descobrir é o seguinte, perceber é fácil, né? Você entrar na água e perceber que você está mais leve, que é possível boiar, é uma coisa. O que ele descobriu, que ele ficou entusiasmado, que teve uma repercussão muito grande, tá? Foi justamente perceber como calcular essa força, né? Perceber que as coisas fora da água tinham um determinado peso, determinada força, né? Ele falou aqui de densidade, na verdade, né? Perceber que tem uma certa força-peso do lado de fora da água e dentro da água ou do fluido qualquer, né? Ele perceber que tem uma força diferente, isso é uma coisa, né? Isso é fato. Perceber como calcular que é a grande questão, que foi o que ele descobriu, né? Essa imagenzinha aqui é famosa porque ele ganhou um respeito muito grande de um rei da época, né? Que ele conseguiu calcular a densidade das joias reais, né? Principalmente da coroa lá, e percebeu que tinha mais cobre do que ouro, né? Reza a lenda que o rei estava sendo enganado, que todas as joias que eram fabricadas com mais cobre do que ouro, né? E, e várias outras coisas. Esse cara foi considerado um gênio da época, né? Da época. Ele foi convidado para trabalhar em vários lugares, lecionar em vários lugares e não ia, né? Lugares que você faz tipo Alexandrias na época, né? Não era bem universitários como a gente tem hoje, mas enfim, os caras eram um gênio, né? Aí o experimento dele consiste no seguinte: ele coloca lá água num recipiente num nível assim prestes a derramar, né? Aí fora da água ele mede a força-peso daquele objeto, né? Que no caso aqui 4 newtons, né? Usando um dinamômetrozinho lá, ele percebeu lá 4 unidades, mediu lá 4 newtons. Quando ele coloca dentro da água, ele percebe que diminuiu bastante, né? Caiu para 1 newton, né? E um certo volume de água saiu, né? Foi expulso porque estava na iminência, que prestes a sair, saiu. Ele expulsou, obviamente, que o mesmo volume correspondente ao volume que ele tinha antes. E esse volume que caiu na balança aqui do lado, né? Tem exatamente os 3 newtons que eu não estou vendo aqui mais. Então, o que ele percebeu, né? Que o volume, o peso do volume deslocado, que foi o que a balança mediu aqui, né? O peso do volume deslocado corresponde à força que o líquido exerce. Como assim? Bem, vamos começar a borriscar isso aqui. As maneiras de se calcular, de calcular empuxo, né? E, e eu falo de volume o tempo todo. Eu falo de volume deslocado, eu falo do volume do objeto, né? Agora o objeto eu sei lá de que material que ele é feito. Então uma coisa é falar do volume, né, e da densidade do objeto e calcular o peso dele. Outra coisa é falar da densidade da água, né, e calcular a densidade dela, alguma coisa assim. Então eu percebi que aqui a única coisa que o meu dinamômetro estava medindo era o próprio peso, tá certo? E esse peso, tá? Esse peso tá aqui, que é um peso de 4 newtons. Né? Eu entrei na água aqui, mas o objeto não entrou não. Quando ele entra aqui, eu já paro, eu não consigo medir mais aqueles 4 newtons de antes, né? E eu expulsei uma água que se eu medir a força-peso dela, eu acho 3 newtons. Então, o que aconteceu aqui? Bem, o peso do objeto continua lá, tá?
continua lá, né? E o peso dele continua sendo o que eu medi aqui. Esse é o peso do objeto. Mas alguma coisa aconteceu aqui, ou seja, alguma força, né, contrária aqui, né, tá diminuindo o peso aparente, ou seja, o meu dinamômetro não consegue medir mais os 4 que media antes, que era o peso real, e está medindo um peso bem inferior. Então significa que a água está dando aquela forcinha aqui, né, exercendo uma força sobre o objeto, uma força, obviamente, que para cima. Por isso que hidroginástica, né, o impacto é menor, né? Porque a força resultante, então, aqui era o meu peso real que estava sendo medido, né? É o peso, a força peso, né? A força peso real, né? A força Ô, peso. Carlos, Oi, amigão. Samuel estava pedindo para você aceitar ele. Oh, perdão, não apareceu aqui para mim não. Três de molho aqui, perdão. Bem, brigadão. Aí o que que acontece? Aqui eu tinha um peso real, né? Agora aqui eu tenho o peso aparente. Esse aqui é o peso aparente. O que ele está medindo ali agora é o peso aparente. Aparente. Tranquilos? Então ele está medindo o peso aparente. Então a força resultante, né? Aqui é força. Bem, se ele está medindo aqui o Newton é a força, peso, né? Menos o empuxo. Essa é a força que ele está medindo, certo? A força resultante é 1, o peso é 4, então ele está medindo uma força, um empuxo, né, de 3 newtons. Né? Resumindo a história aí, ele está medindo uma força de 3 newtons. Então teve uma ajuda da água ali de 3 newtons para que eu registrasse apenas um aqui de peso aparente. Então o que ele percebeu foi isso. E como chegar nesses 3 newtons? Uma forma é essa que eu acabei de fazer aqui, né? Força resultante é igual a força peso menos o empuxo. Beleza. Outra coisa, outra forma, tá? É medindo o peso do volume que eu desloquei, tá? Se ele falasse comigo qual que é exatamente o volume que eu tenho aqui, eu conseguiria chegar nos 3 newtons também. Então, o empuxo, na verdade, tá? Isso aqui eu fiz só, a única coisa que eu fiz aqui, ó, foi olhar para o sistema. Isso aqui é mais leis de Newton do que hidrostática, ó. É olhar pro sistema e ver o que está acontecendo. Eu tinha uma única força antes, que era o peso não pode mudar, ele é 4, está aqui. Aí eu vou lá e registro 1, até alguma coisa de errado. Tem uma força contrária, então, ajudando, né, aliviando um pouco ali o, a resultante. Aí eu percebi que existia realmente uma força que o líquido está exercendo no objeto, uma força de 3 newtons. Que força é essa? É a força que eu estou chamando de empuxo, tá? Que é o Ezinho aqui. Mas o que, que é de fato? Qual é o conceito mesmo de empuxo? Né? Que é o mais polêmico aqui, seria o mais difícil aqui. O conceito, tá? O conceito dele, isso aqui eu só usei leis de Newton. O conceito do empuxo é o seguinte: empuxo é uma força, tá? É uma força. Não é qualquer força, tá? É a força peso, ok? Só que é a força peso do volume deslocado. Acho que é por isso que gera tanta confusão. Deslocado, tá? Ou seja, eu não estou nem aí. É lógico que eu descubro qual que é o volume. Aqui coincidiu, né? O volume do objeto com o volume que foi deslocado, porque está totalmente submerso. Mas surgirão situações em que isso não vai acontecer. Então, talvez o objeto seja colocado aqui, só uma parte do objeto fique submerso. Então, só uma parte do líquido que vai ser derramado. Então, o importante é justamente o seguinte,
tá? O importante é justamente você prestar atenção em qual o líquido que foi deslocado. Quando eu for calcular o peso do volume deslocado, né, para achar o empuxo, eu vou olhar só o que derramou, certo? Então, empuxo é peso, tá? Peso é força, peso. Só que você não vai, talvez não vai achar assim no material, né? Se não me falha a memória aqui, você não vai achar no material assim, porque peso é o quê? mg, certo? Bem, eu trabalho com massa? Não. Quando eu estou falando de líquidos, eu trabalho com densidade. Então, né, densidade é massa sobre volume. Então, a minha massa, eu vou substituir aqui, minha massa é a densidade do líquido, tá? O volume do líquido, no caso, o volume que foi derramado, vezes o G, tá? Então, muita atenção aqui, tá? Que o empuxo, então, na verdade, você vai achar no seu material aí que ele é a densidade de quem? Do líquido. Ah, por quê? Vão te confundir o tempo todo. O enunciado vai falar muito do objeto em si, mas eu não quero saber do objeto. Quem que exerce a força é o líquido, tá? Então, todas as informações pertinentes aqui, né, para o cálculo do empuxo é referente ao líquido. Acho que é talvez isso que gere mais dúvida. Então, em relação ao líquido, então é a densidade do líquido, né, é o volume do líquido, no caso o volume que foi derramado, e a aceleração da gravidade que não, né, que é igual para todo mundo. Então, o que mais confunde é exatamente isso. Tá? Por isso que esse conceito, eu diria que é um dos conceitos mais elaborados, né? Eu não gosto, para evitar a palavra complexo, né? Mais elaborados que tem em física, em todos os assuntos, do primeiro ao terceiro ano, tá? Por quê? Porque exige muita essa atenção aqui, ó, tá? Eu estou falando o tempo todo do líquido, só que eu vou ter informações de todo mundo, tá? Eu vou ter informações do volume do objeto, que não necessariamente é o volume que vai ser deslocado, eu tenho o volume que é deslocado, eu tenho a densidade do objeto, eu tenho a densidade do líquido, então eu tenho muita informação aí, eu tenho que separar aí qual que é a que me interessa, tá? Então, o conceito aí de empuxo é justamente esse aí, que empuxo é igual ao peso do volume que eu desloquei. Então, esse cara aqui que é o grande empuxo aí, certo? Tranquilos? Aplicações tem diversas, né? Diversas, tá? Então tá aí. Bem, eu tenho uma aplicaçãozinha aqui já, tá? Mas eu vou até aproveitar para falar sobre densidade. Quando eu vou falar de densidade, vou pegar recipientes iguais, tá? Idênticos, e colocar o mesmo líquido aqui, tá certo? E colocar colocar aqui opa, errei aqui, colocar objetos aqui de mesmo volume, tá certo? Exatamente o mesmo volume, né? Não quer dizer que é o mesmo, o mesmo material, tá? Então, e vou analisar isso aí. O que está acontecendo aqui, tá certo? Bem, vamos lá então. Qual é? Então aqui eu tenho situação 1, situação 2. Isso aqui é um 2, isso aqui é situação 3. Perdão. Então tá aí, beleza. Que é empuxo? Eu posso falar do empuxo e posso falar da densidade de todos eles, tá? Eu vou falar do empuxo antes de chegar naquela parte lá de aplicação lá, porque eu acho que o conceito não é tão simples, então vamos falar um pouquinho mais. Se eu for falar sobre empuxo, tá? O que eu falei sobre empuxo?
que empuxo, meu conceito aqui, eu falei que empuxo é igual a peso do volume deslocado. Os três têm o mesmo volume, ótimo. Então, informação aqui, os três têm o mesmo volume. Se os três têm o mesmo volume, os três objetos têm o mesmo volume. Não quer dizer que é o mesmo material, né? Tem um que está até encostando no fundo. Então, os três têm o mesmo volume. Com certeza tem densidades diferentes, já, né? Se eles têm o mesmo volume, provavelmente tem densidades diferentes. Beleza, né? Densidade, massa sobre volume. A única coisa que eles têm em comum é o volume. Então, a massa vai ter que mudar. Então, o que mais que eu posso falar aí? Mais nada, né? Aqui, como eu falei que o empuxo é o peso do volume deslocado, eu não desloquei na situação 1, digamos assim, né, no olhômetro aqui, eu desloquei 50% do volume aqui, né, aproximadamente. Então o empuxo aqui é o menor deles, né, que aqui é só metade só a metade que foi deslocada, tá? Só uma parte do objeto que está dentro da água, beleza. Agora, no 2 e no 3, eu desloquei a mesma quantidade de líquido. Não interessa se eu estou no meio, né? Ou acabei de entrar dentro do líquido aqui, ou estou encostando aqui no fundo, não interessa. O importante é que eu desloquei o mesmo volume, tá? O importante é isso, tá? Então, se eu for comparar os empuxos aqui, ó, né, as forças que o líquido está fazendo, ele se incomoda só com o tanto que você desloca. Então, o menor volume de todos eles aqui, menor empuxo, perdão, o menor volume deslocado, né, é o E1. Agora, E2 e E3, eles são idênticos, tá certo? Porque deslocam a mesma quantidade, certo? Então, deixa eu só tirar isso aqui. Ô, Carlos, Oi. isso aí é tipo um dado que você tá dando do exercício? Ou sempre nessa situação aí o empuxo vai ser igual? Sempre nessa situação, o empuxo vai ser igual, tá? A única Hum. informação que eu poderia fornecer aqui, tá? Que eu vou destacar aqui, seria essa daqui, ó. A única coisa que eu sou obrigado a falar, tá? É isso aqui. Chegar para você, ó, o volume dos três objetos, das três esferas são idênticos, tá? Tá, beleza. Aí você vai na figura, bate o olhão lá na figura e olha, tá. Então qual que deslocou mais, menos e tudo mais? Beleza. Eu percebi que essa daqui deslocou mixaria, né? Metade no máximo. As outras são totalmente submersas. Aí o resto foi conclusões, né? Eu fui lá no meu conceito de empuxo, tá? Fui no meu conceito de empuxo aqui. Eu sei que empuxo é igual ao peso. Opa, é igual ao peso do volume deslocado, né? Esse peso eu tenho que tomar muito cuidado que não é o peso do objeto, né? É a força-peso do volume, acho que isso é o mais importante, do volume deslocado. Então, a partir desse conceito aqui, e da única informação que foi dada, foi essa daqui, questão do volume. Eu concluí o resto. Então, foi possível falar que o empuxo é o menor de todos, porque foi o cara que menos deslocou volume. Os outros dois deslocaram o mesmo volume. O volume deslocado dos dois são idênticos. Por isso que o empuxo é o mesmo. Tudo bem? Tudo tranquilo, Maridó? Tranquilo, Carlos. Tranquilo? Tá, então agora eu vou fazer de tudo para não ficar tranquilo mais. Por quê? Eu vou começar a falar do peso do objeto, tá? Quando eu começo a falar do peso do objeto, aí que vem, talvez, né? Por isso tem que estar bem fixo o que eu falei até agora, porque quando eu vou falar do peso do objeto, o que que acontece? Tá tudo em equilíbrio, todo. Qualquer situação que você for imaginar aqui, estão todas em equilíbrio. Né? O que custou entrar em equilíbrio foi o 3, que teve que bater lá no fundo. Então tá todo mundo em equilíbrio. Tá, e daí, cara? O que que significa isso? Bem, estar todos em equilíbrio significa que a força resultante em cada um, né, ou em todos, né, é zero, tá? Ótimo.
Então quer dizer que existe aqui. Então quais são as forças que existem aqui, já que está todo mundo em equilíbrio? Quais são as forças que existem em cada um deles? Aqui eu tenho uma força peso. Agora eu já estou falando da força peso do objeto, que eu vou chamar de P1. Porque o objeto, todo mundo tem uma força peso apontando para o centro da Terra. Por que essa coisa não afunda? Porque existe uma força equilibrando essa força peso, que eu chamo de empuxo. Bem, tem mais alguma força aqui? Bem, eu teria que conseguir explicar a origem dessa outra terceira força. Não, não tem. Tem atrito? Não. Estou desprezando atrito. O que eu tenho é contato com a água, e o contato com a água faz com que eu sofra essa força que eu chamei de empuxo, tá? Então, tem mais alguma força atuando aqui? Não. Então, muito cuidado. É certo dizer também que, né? É certo dizer que o empuxo, na situação 1, né? Em módulo, né? Lógico. Ele é... Vou colocar aqui o menos, só para você saber que está sentido contrário. Ele é igual ao peso. Tá? Em módulos são iguais. O vetor é diferente, né? Como assim o vetor é diferente? A direção é a mesma, só o sentido que mudou. É aqui que o pessoal acha ruim, né? Calma aí, eu falei, uma coisa é falar do peso do volume deslocado. Eu só desloquei a metade aqui, ó, tá? Outra coisa é olhar para o sistema e pensar com base nas leis de Newton. Olha, eu tenho uma força para baixo, tem a força que é empuxo para cima, e o empuxo é igual ao peso do objeto. Esse peso aqui é do objeto, tá certo? Outra coisa é olhar para essa situação aqui do meio e virar e falar assim, ó, deixa eu mudar aqui que os pesos são diferentes. Tem um peso aqui um pouquinho maior, torto, né? Um pouquinho maior porque o objeto afundou um pouco mais, né? Mas não está encostando no fundo, tá? Tem um peso aqui que eu vou chamar de 2, né? Tem um peso aqui um pouco maior que 1, né? Apontando para baixo, tá? Tudo bem. E existe um empuxo. Esse empuxo que existe, tá? Ele já é um empuxo um pouco bem maior, tá? Bem maior. Por que bem maior? Porque aqui já deslocou mais, tá? Não pode ser bem maior que o peso, não, perdão. Maior que eu falo em relação ao primeiro, né? Então eu tenho um empuxo aqui maior, tá? Um empuxo, 10 minutinhos. Um empuxo, né, que eu chamei de 2, é um empuxo que é maior do que 1, porque deslocou mais volume, tá? Então, ele é maior que 1 porque ele deslocou mais volume. Ele é igual a 3 porque deslocou o mesmo tanto do 3. Agora, se eu olhar para o objeto e comparar essa força com o peso do objeto, ou seja, não é o peso do volume deslocado, o peso do objeto, o que vai acontecer? Eu vou falar com vocês que o empuxo, na situação 2, ela é igual ao peso do objeto, porque está em equilíbrio, tá? Vou colocar um sinalzinho de menos só para você saber que os vetores são sentidos contrários, tá? Então, Oi. As três esferas, os três negócios têm o mesmo peso? Tem o mesmo volume. A maldade é toda aí, tá? Tem o mesmo volume. Aí, a densidade é diferente, tá? A densidade é diferente. Eles têm o mesmo volume, isso é fato, foi dado. Agora, não necessariamente eles não, no caso eles não têm o mesmo material, não foram feitos do mesmo material, ou seja, não possuem a mesma densidade. Eu vou chegar lá, é porque a última coisa que a gente discute é a densidade. Eles têm densidades diferentes. Por exemplo, dá já para discutir. A densidade do objeto 1, como ele está parcialmente submerso, eu posso falar que a densidade do objeto 1 é menor que a densidade da água. Tá certo? Então, de azul fica sendo o empuxo e a densidade da água. Certo? E o empuxo no 2, por exemplo, ele é maior porque ele está proporcional ao peso do objeto, que também é maior, ou não tem nada a ver?
ele é maior porque na situação 2 foi deslocado um volume maior, porque toda a esfera que tem o mesmo volume da 1 está totalmente dentro da água. Então ela fez com que todo o volume fosse deslocado. O jeito corretíssimo de desenhar isso aqui seria até levar um pouquinho mais o nível aqui da água, né? Em relação ao primeiro, tá? Por quê? Porque eu desloquei mais água aqui. Se eu desloquei mais água, né? Aí eu volto para essa questão aqui. Se eu desloquei mais água, então o meu empuxo é maior, certo? Isso é uma Beleza, coisa. entendi. Outra coisa é você comparar o empuxo. Agora que você já sabe que o empuxo é igual ao volume do deslocado, o peso do volume deslocado, você já sabe que ele é um empuxo maior do que 1, né? Você já entendeu que o volume deslocado em 2 é maior, então você já definiu o empuxo 2. Como você já sabe do empuxo 2, aí você vai comparar ele com uma outra coisa que não tem nada a ver com empuxo, tem a ver com leis de Newton. Existe uma força para cima e uma força para baixo. Como está em equilíbrio, você vai falar que as duas são iguais. Agora, você está falando que o empuxo é igual ao peso do objeto, certo? Então, na situação 2, vai coincidir. Carlos, qual que é o conceito de empuxo? É igual ao peso do volume deslocado. Ótimo. Deslocou o volume todo? Deslocou. Qual outra verdade que existe aqui? O empuxo é igual ao peso do objeto, certo? E aqui? Bem, aqui na situação 1, o empuxo é igual ao peso do objeto também. Só que o empuxo é um empuxo menor, né? O objeto então tem um peso menor, porque o volume deslocado aqui foi menor. Na situação 2, aproveitando a pergunta, tá? Na situação 2, eu vou chamar de densidade 2, eu tenho uma densidade, a densidade do objeto 2 é igual à densidade da água. Por quê? Todo o volume foi deslocado, tá ok? Ele não está encostando no chão, para falar que tem uma densidade alta, e ele não tem nada fora da água aqui. Ele está 100% submerso. Então, nessa situação aqui, eu posso falar que a densidade do objeto e do fluido é o mesmo, tá? Agora, eu não posso falar isso na terceira. A terceira, eu vi que o cara foi lá embaixo, encostou e, sei lá, se o recipiente fosse até mais profundo, né? Tivesse mais água aqui, fosse mais profunda, me garante que ele ia até lá no fundão, né? Então, no caso do 3, ele tem uma densidade maior, porque ele precisou encostar lá no fundo para parar de descer. Então, eu posso comparar, essa questão ela pode ser cobrada de várias maneiras. Eu posso comparar os empuxos, tá certo? Posso comparar os empuxos, certo? Posso falar individualmente aqui, comparar o empuxo, tá? Comparar o empuxo com o peso de cada objeto. Posso fazer isso, tá certo? E posso falar da densidade dos objetos comparando com a água. Eu posso fazer isso também, tá? Então tem como explorar muito isso aqui. E é o que tem de mais difícil, seria o que tem de mais difícil no empuxo, né? Você entendeu isso aqui, acabou. Hidrostática não tem segredo nenhum para você mais, tá certo? Calma, Oi. deixa eu te fazer só uma última pergunta. Ué, quantas? É porque, tipo assim, o objeto tá exercendo um peso, uma força-peso para baixo, né? Mirando o Isso. centro da Terra. Aí eu não posso falar que esse empuxo que ele realiza, que tá meio que no sentido contrário, eu não posso falar que isso é meio que uma força de reação, não? E de mesmo módulo, só que de sentido contrário? Entendi o seu raciocínio. A origem dessa força empuxo, tá? Se eu for pensar de acordo com a sua linha, bem, como se esse empuxo fosse uma normal, né? Eu acho que é normal, é natural a gente tentar comparar ela com a normal, porque quando eu ponho um objeto em cima da mesa, eu estou forçando a superfície para baixo, ela vai reagir com a normal. Aqui eu ponho o objeto na água e eu estou tentando ocupar um espaço que antes não era ocupado, então a água vai exercer uma força sobre o objeto, né? Como se fosse meio que o papel da normal. Só que, se eu pensar assim,
o meu empuxo ele sempre vai ser igual. Se ele não tiver nenhuma relação com o volume que eu estou deslocando, ele vai ser igual em todos os casos. E da onde? Aí eu pergunto. Aí quem pergunta agora sou eu, né? Aí eu pergunto, de onde veio esse empuxo? Por que existe? Porque sim, né? Porque sim. Bem, o porquê sim não existe não pelo seguinte. Quando você entra dentro da água, né, você pega o ponto mais baixo aqui e esse que você está dentro da água. Existe uma quantidade do objeto que está dentro da água. Então, concorda que tem uma alturazinha aqui. Opa, tem uma alturazinha ali. Ou seja, a pressão, né? Se eu for pensar na pressão que está sendo exercida aqui, né? Pressão, vou escrever pressão para não confundir. Se a pressão que está sendo exercida no fundo do objeto, ou se vocês estão dentro da água, né, a pressão que está sendo exercida no seu pé dentro da piscina e a parte do seu corpo que está fora da piscina é diferente. Então existe uma outra pressão, tá, que está atuando aqui do lado de fora, certo? Então tem uma diferença de pressão, né? Tem uma pressão do lado de fora que é atmosférica, eu até coloco aqui a TM, e existe uma pressão aqui no fundo. Então, graças a essa diferença de pressão, a água exerce uma força sobre você. Ela sempre exerce uma força da maior pressão para a menor. Então, por isso que é uma força de baixo para cima. Agora, aqui, quando você está no objeto 2, você tem uma diferença de pressão maior. Por quê? Ele compara a pressão que você tem aqui no fundo, a parte de baixo, será chamar B, e a pressão que você tem aqui em cima. Então, graças a essa diferença de pressão, surge uma força. Para onde? Da maior pressão para a menor, né? Então, graças a essa diferença de pressão, que na verdade é essa diferença de pressão quando a gente entra dentro da água, né? Essa diferença de pressão que gera essa força que eu chamo de empuxo, tá certo? Essa aqui é a força que eu chamo de empuxo. Ela vem dessa diferença de pressão, na verdade. Tá certo? Então, se eu estou totalmente dentro da água, mergulhando, eu estou sofrendo uma variação de pressão maior, porque eu estou totalmente dentro da água. E quando eu estou parcialmente dentro da água, a diferença de pressão é menor. Então, eu sofro uma força menor. Na verdade, a origem da força é essa. Tá certo? Melhorou um pouquinho ou complicou mais? Então, tá aí. A origem dessa força é essa, tá? Então, eu já relacionei os empuxos, as densidades, e só falta o último aqui, ó. O último, o que acontece aqui com o último? Ele tem uma força-peso, que é a maior de todas elas, né? Porque o cara encostou aqui no fundo, né? Então tem uma força-peso aqui, tá? Como ele encostou no fundo, ele tem uma normal, né? Que ele encostou na superfície, então tem uma força normal. É o único que tem uma força normal. Só que como ele está dentro da água, né, ele sofre a mesma diferença de pressão que o 2 sofre, né, porque é a mesma altura. Então aqui existe uma força que é a força de empuxo. Certo? Então olha como é que aconteceu aqui. Para que esse sistema, né, esteja em equilíbrio, né, para esse sistema, né, estar em equilíbrio, né, o que tem que acontecer? Bem, a força-peso, que é a única força que está para baixo, tem que ser igual à soma das outras duas. Tem que ser igual às outras duas, né? Então, olha só o que acontece, né? O peso é igual a normal mais o empuxo. O empuxo aí, no caso, né, vai ser o peso, passa a normal para lá, menos a normal. Então, nesse caso aqui, né, o empuxo 3, que eu chamei de 3, ele vai ser o peso menos alguma coisa, ou seja, o empuxo é menor que o peso. Se fosse igual, não teria encostado lá no fundo. Então ele é menor que o peso do objeto. Muita atenção
em relação do objeto. Então, veja bem, foi possível fazer uma série de coisas aqui, tá? Recapitulando para encerrar, foi possível. Aí que tá o que é mais complicadinho aí, né? Foi possível olhar para o objeto, recapitulando aqui que foram 3 coisas, olha só. Eu falei sobre empuxo, fiz essa comparação aqui, né? Que é do empuxo com o peso do objeto e falei da densidade, comparei a densidade de cada objeto com a densidade da água. Então, foram feitas 3 observações importantíssimas aqui, que também cercamos aqui o assunto também. Não vai cobrar nada que não seja relacionado com essas 3 coisinhas aqui, tá certo? Nosso triângulozinho aqui. Então, primeiro, eu olhei para os volumes que foram deslocados e o primeiro foi o único que não deslocou 100% do volume, só uma parte. Então, o menor empuxo é o 1, beleza? Os outros dois, como todo mundo tem o mesmo volume, os outros dois deslocaram o mesmo volume. Então, os outros dois apresentam o mesmo empuxo. Eu concluí isso baseado em empuxo é igual ao peso do volume deslocado. Eu olhei só o volume deslocado para concluir isso, ok? Aí eu fui exatamente no conceito, tá? No conceito de empuxo. Ótimo. Aí depois eu fui para a densidade. Se esse cara não conseguiu afundar, é porque a densidade dele é menor que a da água. Se esse aqui conseguiu afundar 100%, mas não está encostando em lugar nenhum, ele tem a mesma densidade da água, porque ficou aqui no meio da água. Tá? Aí se ele tivesse ficado um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Bem, um pouquinho mais para cima, quer dizer que a densidade do objeto é 0,00001 diferente da água. Aí um pouquinho mais para baixo, a 0,0001 pouquinho maior que a água. Então, assim, como seria uma variaçãozinha muito pequena, a gente considera que estando totalmente dentro da água, sem encostar no fundo, a densidade é a mesma. Beleza? Pode ser que eu já vi 1 ou 2 vezes na vida o exercício teórico perguntar colocar ele mais para baixo, sem encostar, e falar assim, a densidade do objeto é levemente maior do que a da água. Tá, se não tiver nenhuma resposta melhor que essa, a gente considera, tá? E se ele colocar ela mais lá para cima, sem sair, lógico, é levemente menor que a da água. Tudo bem, tá? Mas é raro acontecer isso. E o terceiro e o último, ele encostou no chão e ia continuar descendo aqui. Então quer dizer que a densidade dele, do objeto, é maior que a da água. Foi uma das coisas observadas aqui. Outra coisa que não tem a ver necessariamente com hidrostática, que é leis de Newton, que é olhar para esse sistema com 2 forças e como tem equilíbrio, fala assim, então quer dizer que o empuxo é igual ao peso do objeto. Sim, é igual. Não é o conceito, é igual. Coincidiu, tá? E o 2, mesma coisa, tá? Como você está vendo esse sistema em equilíbrio, então quer dizer que o empuxo é igual ao peso do objeto também. Agora aqui surgiu uma terceira força, que foi a normal, beleza? A normal foi uma terceira força que surgiu aqui. Então quando eu monto, pensando no equilíbrio, pensando em leis de Newton, eu olho para um sistema que tem uma força para baixo e 2 para cima, e está em equilíbrio, então quer dizer que o peso, que é a única que está para baixo, tem que ser igual às outras duas. Beleza, como o meu objetivo é esse cara aqui, ó, o empuxo, então isolei esse empuxo e descobri que ele é o peso do objeto, tá? Estou falando do objeto, ele é o peso do objeto menos a normal, porque ele encostou no fundo. Ou seja, quer dizer que esse empuxo lá, quando eu comparo ele com o objeto, tá? Muita atenção aí, com o objeto, ele tem um empuxo menor do que o peso do objeto. Só que se alguém perguntasse, mas calma aí, Cássio, o empuxo em qualquer uma das situações não é igual ao peso do volume deslocado? Sim, só que eu desloco é a água que eu desloco, tá? Isso aqui é o conceito, tá? Isso aqui é outra coisa. É olhar para o sistema, ver que tem 3 forças, 2 para cima e 1 para baixo e fazer a condição de equilíbrio. Beleza? Eu descobri que o empuxo, né? Uma outra observação aqui, conclusão, que o empuxo ele é menor que o peso
do objeto, porque os objetos têm densidades diferentes, tá? Só estão imersas no mesmo fluido. E um desloca volumes diferentes dos outros dois, mas o 2 e o 3 deslocam volumes iguais. Então, isso aqui resume absolutamente tudo que é cobrado, tá? Sobre empuxo. E como eu falo aqui de densidade do objeto, densidade da água, densidade, volume deslocado, volume do objeto, peso do objeto, peso do volume deslocado, torna um conceito um pouco mais elaborado, né? E requer mais atenção de vocês nisso aí, tá? Porque aqui não dá para criar uma receitazinha ou dar uma dica para facilitar a nossa vida, não. É muito conceitozinho envolvido, e quando eu falo peso, eu tenho que especificar o peso que eu estou falando. Quando eu falo densidade, qual densidade que eu estou falando, tá ok? Quando eu falar de volume, qual volume que eu estou falando, tá? Para ficar mais tranquilo, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Tudo bem?